Mas nem todos somos hipossuficientes. Trata-se, portanto, de um direito básico restrito a algumas pessoas, restrito a alguns consumidores específicos. Muito bem, vamos à nossa próxima pergunta. Professor, como o princípio da segurança se concretiza? A segurança, como nós vimos, também é um dos princípios da política nacional. Ela exige que todos os produtos colocados em circulação no mercado, inclusive os serviços, não acarretem riscos, ou pelo menos acarretem riscos insignificantes à vida do consumidor. A segurança, ela se projeta, ela se manifesta de duas formas. Primeiro, sob um prisma preventivo, ou seja, antes mesmo do produto ser colocado em circulação, cabe ao Estado avaliar se esse produto ou esse serviço atende a alguns níveis de segurança. Aí entra o papel do Inmetro, do IPEM, das associações certificadoras, entre outras entidades, as agências reguladoras, a vigilância sanitária, que vai autorizar uma licença de funcionamento. Estas entidades procuram avaliar os produtos, medir o seu nível de segurança antes da sua circulação, evitando assim um problema muito maior. Então, a primeira forma de manifestação do princípio da segurança é justamente essa, a manifestação preventiva, antes da circulação. Como regra, cabe ao Estado fazer isso, através dos seus órgãos de controle, dos seus órgãos de fiscalização. Mas, eventualmente, o produto pode circular e apresentar uma falha de segurança. E aí surge uma outra maneira de expressão, de manifestação do princípio da segurança. É a chamada expressão ou forma repressiva. A segurança já não foi atendida. E, eventualmente, o produto ou serviço causou um acidente ao consumidor. Ou foi identificado que esse produto tem essa potencialidade. Se, eventualmente, o consumidor, ele porventura tenha se acidentado, um instrumento que ele pode utilizar é a chamada responsabilidade civil. Ele vai pleitear no Poder Judiciário, vai pleitear na Justiça uma indenização, alegando essa falha de segurança. Isso é uma forma de proteção individual do consumidor que foi exposto a um produto inseguro. Ao lado dessa forma, que é a principal que nós temos, as ações indenizatórias, o Estado também pode atuar. Surge, por exemplo, o recall, que identificando uma falha, algum problema, o Estado pode exigir essa maneira de chamar o produto para, olha, esse produto apresenta um problema, esse produto precisa ser retirado do mercado ou corrigido, evitando assim uma insegurança, evitando, portanto, um acidente. Logo, o que nós temos? De um lado, nós temos a forma preventiva e de um outro, a forma repressiva. A forma preventiva e repressiva da manifestação do princípio da segurança. Qual é a mais importante? Sem dúvida nenhuma, a primeira, a preventiva, evitando assim maiores danos, maiores problemas ao consumidor. Dessa maneira, já podemos ir para a nossa próxima questão. Professor, como deve ser implementada a educação para o consumo? A educação para o consumo é também um dos princípios da política nacional. A educação não é só um aspecto relacionado ao direito do consumidor, mas envolve todo o Estado. E quando se fala em dignidade, quando se fala na melhoria da qualidade de vida das pessoas em geral, parte-se da ideia de educação. Povo educado é um povo que pode viver de maneira digna. Quanto maior for a sua educação, maior será a sua possibilidade de exigir os seus direitos. Pessoas que não são educadas não conhecem os próprios direitos. O Estado, através da sua política nacional de consumo, ele precisa implementar uma série de medidas. Surge, por exemplo, a cartilha do consumidor, surgem as entidades de proteção. Dessa maneira, a educação para o consumo não é dever apenas de algumas pessoas, mas é dever de todos, especialmente do Estado. Os fornecedores, por se sujeitarem também à política nacional,
devem garantir a educação dos seus consumidores, devem garantir a educação dos seus clientes. Através de que maneira? Através de orientações, quando ele permite um consumo sustentável, um consumo adequado, orientando ele da melhor maneira possível, evitando que ele consuma em excesso, de maneira desnecessária. A educação, portanto, é uma forma de instruir o consumidor, seja em função de um grande programa estatal, ou até mesmo em razão da atitude de algumas entidades, e principalmente do dia a dia, através de uma simples compra e venda. Aquela simples compra e venda diária que você faz no supermercado, que você faz numa loja, cabe ao fornecedor dar a você as melhores orientações. Ele não pode se furtar a esse dever. O grande problema que hoje nós enfrentamos é que, infelizmente, não existe, dentro do ensino fundamental, do ensino básico, matérias ou disciplinas relacionadas ao direito do consumidor, ao consumo em geral. Um grande passo, um grande avanço seria isso: permitir que todas as pessoas, tenham elas formação jurídica, como advogados, como juízes ou promotores, mas a pessoa que não tem essa formação também entenda, basicamente, quais são as regras, quais são os pontos fundamentais do direito do consumidor. Educação para o consumo é o principal exemplo de cidadania que nós podemos imaginar. O consumidor não deve ser simplesmente educado porque lhe interessa. A educação para o consumo interessa ao Estado como um todo, inclusive aos fornecedores. Muito bem, vamos então à nossa próxima questão. Professor, quais são os instrumentos da Política Nacional de Consumo? Para garantir a efetividade da política nacional, vão surgir diversos instrumentos, formas para que isso se concretize. Esses instrumentos da política nacional são elencados de uma maneira exemplificativa no Código de Defesa, lá no artigo 5º. Então, o artigo 5º, ele nos traz uma série de situações. Quais são esses instrumentos? Nós temos, por exemplo, o acesso gratuito ao Poder Judiciário. Se eu quero garantir a proteção do consumidor, existem aqueles que não têm condições de pagar, não têm condições de pagar um advogado, não têm condições de arcar com as custas, com os emolumentos que envolvem uma demanda judicial. Então, dos instrumentos é justamente esse, garantir esse acesso gratuito. Ao lado desse acesso gratuito, também é instrumento a criação das chamadas delegacias especializadas. Delegacias especializadas contra crimes praticados na relação de consumo. Ou seja, muitas vezes o problema não é só um problema do dia a dia, pode tomar uma dimensão criminal. E por isso, nada melhor do que, eventualmente, especializar um grupo de profissionais para atuarem nesse ramo. Mas, sem dúvida nenhuma, o instrumento mais poderoso que nós temos, que ele representa, sem dúvida nenhuma, um ganho ao brasileiro, são os chamados juizados especiais, os antigos juizados de pequenas causas. Este instrumento ele é poderosíssimo, porque ele permite uma capilarização, um acesso ao Poder Judiciário para a demanda de questões menores. Na grande maioria dos casos, as questões que envolvem o consumidor não são questões tão complexas assim, não são questões que envolvem valores muito altos. A pessoa vai brigar por causa do celular, uma caixa de leite, uma simples camiseta. Por essa razão, não tem sentido você colocar esse consumidor dentro de um cenário jurídico muito complexo. Surge, dessa maneira, os chamados juizados especiais, juizados de pequenas causas. E o mais importante é que eles são criados de maneira especializada, apenas e tão somente para discutir questões ligadas ao direito do consumidor. Ou seja, o magistrado, nesse caso, ele tem uma expertise muito específica. Ele somente cuida dessas relações e dos conflitos que eventualmente podem surgir. Aí a importância de proteção. Como o consumidor é muito vulnerável,
ele precisa de um tratamento diferenciado. E por